Olá, gente amiga, paz e alegria. Eu sou o pastor Marcos e sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Boas Novas. Este é o nosso terceiro estudo sobre os dons espirituais com base no livro Igreja Celeiro de Dons de Darrell Robinson. Este estudo 3 nós vamos abordar que os dons pertencem ao corpo, os dons pertencem à igreja e vamos observar 5 verdades bíblicas referente aos dons espirituais em relação à igreja. E a primeira verdade é que os dons é uma demonstração da soberana graça do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja também, obviamente. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 12, verso 7, e aqui está escrito o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então veja que o dom espiritual é uma outorga, ele é entregue, ele é dado por Deus, ele é dado pelo Espírito Santo a um crente individualmente, para que a partir do momento que ele recebe essa nova aptidão, ele consiga desenvolver um ministério, um serviço na igreja visando o bem comum, visando a edificação do corpo de Cristo. Então veja que é uma demonstração do poder de Deus. Nós não sabemos como que esse dom, que essa nova aptidão surge na vida daquela pessoa e nem quando, tá? E nós vamos ver isso logo adiante. Mas antes, o que é um dom espiritual? O dom espiritual nada mais é do que uma aptidão para desculpe, é uma aptidão para que um serviço seja realizado na igreja a partir da vida de um cristão. E essa aptidão, ela surge por atuação única e exclusiva do Espírito Santo na vida daquele cristão. Quando que surge então este dom espiritual? Quando que os dons espirituais são outorgados, quando eles são concedidos? Algumas pessoas podem argumentar que o dom espiritual ele é concedido a partir do nascimento com vida, a partir do nascimento biológico. Quando nós nascemos, quando nós entramos na história da humanidade, nós pertencemos a uma família humana. Quando nós nascemos de novo, nós pertencemos à família de Deus, começamos então a fazer parte da igreja. E a partir desse momento recebemos o Espírito Santo, como nós vimos na aula anterior. Aliás, se você perdeu algum dos estudos anteriores, clique aqui no link na descrição logo abaixo e você terá acesso às aulas anteriores. Nós descobrimos nas aulas anteriores que o nascimento pelo Espírito ele é um mistério. Da mesma forma é um mistério a forma que esses dons espirituais surgem. Então veja, eles podem surgir com o nascimento com vida, e ele fica latente, ele fica ali adormecido e só será despertado a partir da conversão. Outros podem argumentar que o Espírito Santo ele concede os dons a partir do novo nascimento, e ainda também possibilidade de algum dom surgir na vida de um crente a partir de uma necessidade específica do corpo de Cristo. Então, se houver uma necessidade do desenvolvimento de uma tarefa especial, de um trabalho específico na igreja, aí sim o Espírito Santo pode também conceder esse dom para que este trabalho, que essa tarefa seja realizada. Então veja que tanto de uma forma como de outra é uma atuação do Espírito Santo e a gente não tem como falar diferente, certo? Veja o exemplo de Jeremias. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, lá no versículo 5. É interessante porque Jeremias ele foi chamado como um profeta, certo? E nós não vamos falar aqui, por exemplo, de um dom espiritual, porque essa palavra dom espiritual ela vai surgir lá no Novo Testamento, mas não deixa de ser uma aptidão específica em função do povo de Deus, porque Israel já era uma apresentação, um tipo, uma figura do que é a igreja de Cristo no Novo Testamento. Então aqui no versículo 5, por exemplo, diz:
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então veja que no caso de Jeremias, por exemplo, ele já foi designado, ele já foi escolhido por Deus para ser um profeta a partir da concepção. Na verdade, ele fala antes de ser formado no ventre, antes da concepção, Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. Isso aqui bate muito de frente com algumas proposições teológicas de que o futuro vai sendo construído a partir do relacionamento de Deus com o ser humano. Você percebe que Deus já conhece antecipadamente aqui o futuro, além do mais, ele já determina qual que é a função daquela pessoa que haveria de nascer. Então é interessante isso, né? A maneira como Deus ele age na vida da igreja. Em 1 Timóteo também, lá no capítulo 4, deixa eu só minimizar um pouco para a gente ter acesso ao capítulo 4, muito bem, deixa eu retornar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, olha só o que Paulo ensina e orienta a Timóteo: não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. No caso aqui, Timóteo vai receber essa designação de Deus, essa nova aptidão, esse dom para o trabalho no corpo de Cristo a partir de um momento pós-conversão. Então, por isso que nós não temos como avaliar e como descobrir o momento que esse dom espiritual ele é outorgado. Tudo bem? A segunda verdade é que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. Nós vimos isso já em 1 Coríntios, que os dons espirituais eles são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para o bem comum. Então veja que há um propósito, há uma necessidade, então o dom espiritual ele é concedido. Deus não vai permitir que a igreja fique sem trabalhar, sem exercer as suas funções, sem fazer a diferença nesse mundo, de forma que, como se a despensa estivesse vazia, de forma nenhuma. O dom espiritual é concedido conforme o propósito, conforme a necessidade. Inclusive, veja que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais a seu favor, a seu próprio benefício. O dom espiritual ele é concedido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é aquele que intermedia e organiza os dons espirituais no corpo, visando a glorificação do nome de Deus, não a glorificação do nome da pessoa. Tem gente que confunde muito isso. Pensa que o dom espiritual é para o seu próprio engrandecimento, de forma nenhuma. O dom espiritual é concedido para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, a fim de que a igreja possa glorificar a Deus, exaltando o seu Salvador, de forma que essa igreja possa equipar pessoas, capacitar pessoas para que esse ministério ou aquele ministério seja realizado, aquele serviço seja prestado e outras pessoas sejam alcançadas também para o reino de Deus, novas pessoas sejam inseridas no reino de Deus a partir da evangelização do pecador. Assim como aconteceu também comigo, o dia que eu fui evangelizado, fui incorporado ao reino de Deus a partir da conversão, e o Espírito Santo, fazendo parte da minha vida, me capacitou para estar aqui junto com você nesse momento, ministrando sobre este assunto. É assim que funciona na vida de cada um de nós. Jamais imaginaria que esse momento poderia acontecer. Nunca foi um plano meu lá na infância, ou na adolescência, ou na juventude, estar aqui ministrando sobre esse assunto, tá bem? Por fim, também nesse sentido, nessa segunda verdade, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo e é Ele quem ativa os dons quando os crentes obedecem. Então veja, a partir do momento em que eu tenho uma vida de obediência à
palavra de Deus, a partir do momento que eu busco em minha vida desenvolver a graça de Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, a partir do momento que eu fui selado, que eu nasci de novo, a partir do momento que eu faço parte, eu começo a viver conforme a vontade de Deus. Pelo menos eu preciso, né? Isso é uma das características daquele que serve a Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Ele vive em conformidade com a lei de Deus. Portanto, essa obediência vai capacitar o cristão a desenvolver os dons espirituais, a desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio, entre outras atitudes que o crente desenvolve na sua vida em obediência à palavra de Deus. Uma terceira verdade sobre o dom espiritual é que ele é dado ao crente individualmente, não é dado de uma forma coletiva. A partir do momento em que essa pessoa ela está no reino de Deus, ela tem condições de, com a sua vida, contribuir para o avanço do reino de Deus. Isso significa que todo cristão tem um dom espiritual. E o problema é que muitas vezes nós não sabemos que temos determinado dom espiritual porque não existe ali uma busca ou então um direcionamento para que esse dom seja desenvolvido. Por isso que é importante que o ministério ele só será eficaz quando os membros individualmente usam os dons para edificação do corpo de Cristo. Então veja que é necessário a gente observar que todo cristão, quando nasce de novo, ele tem um dom, ele tem uma aptidão. Ele só precisa descobrir, para que assim que ele descubra a sua aptidão no reino de Deus, ele possa desenvolver o seu ministério para glorificação do nome de Deus. E nós vamos, nos próximos estudos, descobrir quais são os dons que o Espírito Santo concede à igreja a partir do que as Escrituras descrevem os principais textos sobre dons espirituais. Além do mais, a maturidade não está garantida quando a pessoa se encontra excepcionalmente cheia de dons. Tem gente que acha que por estar cheia de dons, cheia de habilidades, ela é uma pessoa madura espiritualmente. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 aos Coríntios. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Aqui no verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Essa era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Cada crente ali tinha o seu dom, mas existia disputa para saber quem que era o mais importante, quem que exercia o papel mais importante na igreja. Então era uma igreja infantil. Quando a Bíblia trata de igreja carnal, não está falando de uma igreja imoral, embora a infantilidade na fé possa gerar a imoralidade, infelizmente, né? Mas quando Paulo fala que a igreja de Corinto é uma igreja carnal, é porque é uma igreja infantil, uma igreja que ainda não tem maturidade. Mesmo tendo todos os dons, era uma igreja que não tinha maturidade espiritual, porque eles precisavam desenvolver uma caminhada com Cristo. Veja que a maturidade ela é gerada, ela é alcançada a partir do momento que a pessoa caminha com Jesus. E caminhar com Jesus é viver no estilo de vida que Jesus planejou para nós, um estilo de vida de obediência à palavra de Deus. Então não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que ela tenha o dom, uma capacidade de ensinar, não quer dizer que ela esteja madura
suficiente, entende? Não quer dizer que é uma pessoa que tenha o dom da liberalidade, o dom da contribuição, o dom da misericórdia. Não quer dizer que essa pessoa tenha maturidade. Ela precisa desenvolver o seu dom espiritual, mas ela também precisa, junto com isso, crescer na graça, crescer no conhecimento de Jesus. Então, o dom espiritual não significa que a pessoa é madura. É por isso que temos tantos problemas nas igrejas. Tem gente que fala que não vai para a igreja porque lá tem gente tão pecadora quanto ela. Sim, tem e vai ter mesmo. Porque nós estamos crescendo, a igreja está sendo edificada, ela está sendo construída. E tudo isso demanda esforço, inclusive esforço no sentido de negligenciar, ou melhor, de negligenciar não, esforço no sentido de renunciar, usei a palavra errada, no sentido de renunciar o pecado, de abandonar o pecado, tá? Então perceba que isso tudo ainda é uma construção, nós estamos crescendo também, desenvolvendo a santificação e infelizmente acontecem sim problemas que devem ser resolvidos. Por isso que Jesus nos ensina também a perdoar, tá bem? Então veja que dom espiritual não significa que a pessoa ela é madura. Maturidade se dá com caminhar, com relacionamento com Jesus. A penúltima e quarta verdade sobre os dons espirituais é que ele pertence ao corpo para a sua própria edificação. Vamos lá para 1 Coríntios 14, 12, porque aqui em 1 Coríntios 14 nós temos Paulo ensinando a igreja sobre algumas necessidades no que diz respeito aos dons espirituais, porque eles estavam usando os dons espirituais de maneira equivocada. Ele está organizando. 1 Coríntios 14, verso 12 diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então veja que o dom espiritual ele pertence ao corpo para edificação. E os membros são responsáveis diante do corpo. Eles são responsáveis pela maneira como esses dons são administrados. Veja, o Espírito Santo concede, o Espírito Santo ele ativa, é ele quem dá o dom espiritual, ele organiza, ele disponibiliza, assim como uma dispensa, certo? Mas é responsabilidade dos membros o uso correto, a administração correta das funções, dos ministérios, como eles devem ser desenvolvidos. Então a igreja precisa fazer tudo com ordem, de modo decente, de forma que enalteça o nome de Deus. Então os membros eles são responsáveis. Por isso, a partir do momento que o Espírito Santo concede e a igreja os tem, passa agora os membros ter a responsabilidade de manter organizado. E isso não pode ser levado para um auto-engrandecimento. O engrandecimento deve ser sempre apontado para Deus, para o Espírito Santo. Os dons espirituais não podem ser usados para que a pessoa alcance destaque. Tá? O destaque sempre é para Deus. Tem gente que faz uso dos dons espirituais para ganhar fama. Tem outros que faz uso do dom espiritual para auferir vantagem financeira, para alcançar lucro. Então veja, cuidado, porque infelizmente tem muita gente caindo e levando a igreja a ter a escandalizar o nome de Cristo, porque está usando de uma forma indevida a aptidão recebida gratuitamente pelo Espírito Santo. Não quero aqui dizer que, por exemplo, alguns dons, alguns ofícios, como por exemplo o ofício pastoral, a igreja não deva contribuir financeiramente com o seu pastor, mesmo porque há na Bíblia, em Gálatas também,
em Timóteo, em Coríntios, que aquele que prega o Evangelho, aquele que vive do Evangelho, ele deve ser sim sustentado pela igreja, tá? Então cuidado também, porque existe algumas funções específicas que há sim uma necessidade de um sustento financeiro. Entretanto, que ainda que seja desta forma, não pode ser feito para que a pessoa enriqueça, no sentido de eu vou me valer dessa função para que eu possa ter sucesso financeiro, vida financeira abastada. Tenha cuidado com isso, porque não é esse o propósito. O propósito sempre é a edificação do corpo. Tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que faz isso de má fé? Muita gente. Nós temos inclusive o exemplo de Ananias e Safira. Acompanhe comigo a leitura. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu vou falar disso mais adiante, mas vale a pena a gente dar uma olhada aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o que aconteceu aqui. Um homem chamado... Aliás, vamos retornar aqui um pouco a leitura no 4, verso 36. Aqui, ó. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ele estava compartilhando os seus bens, tá? E ali ele entrega esse valor e ele deposita como uma oferta o valor integral, e todo mundo achou um gesto maravilhoso. O que acontece em seguida? Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro. E eu vou precisar reduzir aqui um pouquinho. Reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, tá? E qual que era o propósito de Ananias e Safira? Fazer de conta que aquele valor que eles depositaram a título de contribuição, aquele valor era o valor integral da venda. Eles mentiram, tá? Eles combinaram. Por exemplo, vamos vender a nossa propriedade por 100 mil, mas nós vamos entregar 50 mil. A gente fica com os outros 50, que a gente vai usar de uma outra maneira. Infelizmente, eles mentiram e pagaram com a própria vida por causa dessa mentira. Por quê? Eles tentaram realizar ali uma atitude de liberalidade, um dom de contribuição, que na verdade não era real. Eles estavam mentindo. Então tenha cuidado com isso daí, tá bem? Da mesma forma que o membro é responsável pelo desenvolvimento e também pelo trabalho, pela maneira como que esse dom ele é realizado na igreja, como ele é administrado, como ele deve ser empregado, o corpo também é responsável diante de Cristo para ministrar, ou seja, a igreja precisa se envolver em capacitar pessoas, porque existem funções que haverá necessidade de capacitação específica, mas também a capacitação no sentido de mostrar para a igreja, para todos os membros ali, quais são os ministérios necessários naquela determinada localidade. Então perceba que o dom espiritual ele deve ser administrado de forma que os crentes descubram que existe, quais são eles e como eles podem contribuir para o crescimento da igreja. Então a igreja precisa capacitar os seus irmãos. Faz parte também do ministério da igreja a capacitação. Precisa ensinar sobre dons. A igreja precisa mostrar o caminho de como que alguma função deve ser exercitada, exercida na igreja, tá? Deve desafiar os crentes ao desenvolvimento de novas aptidões de acordo com a necessidade, obviamente, tá? E essa capacitação ela sempre tem que ter a visão de ministério, uma visão de uso para o serviço da igreja. E, para tanto,
é necessária também a sensibilidade para a abertura de novos ministérios, ou, se for até mesmo o caso, deixar alguns ministérios off ainda ali na espera, se porventura não houver necessidade naquele momento. Então há essa responsabilidade da igreja no que diz respeito à organização ministerial. Tudo bem? E por fim, sobre essas 5 verdades a respeito dos dons espirituais, eles podem ser fraudados por Satanás. O objetivo de Satanás, gente, é sempre atrapalhar, é sempre prejudicar o bom andamento da Igreja de Cristo. Então veja que além dele fraudar, ou seja, dele ludibriar, tentar enganar pessoas e assim afetar o bom desenvolvimento da igreja, ele pode gerar conflitos internos, a exemplo do que a gente já viu lá em 1 Coríntios. E ali também ele pode, além desses conflitos de vaidade, da pessoa querer usar o dom para o autoengrandecimento, ele pode também usar esses talentos naturais que algumas pessoas possuem, porque veja, o ensino ele é um dom espiritual, mas o ensino ele também pode ser exercitado por quem não é crente, por quem não é cristão. Nós temos professores, mestres universitários por aí ensinando com muita perfeição, com muito zelo, às vezes até melhor, infelizmente, que os cristãos no exercício do seu dom espiritual. Então o ensino ele tanto pode ser um talento natural, um talento pedagógico, como também pode ser um dom espiritual voltado para a edificação da igreja. Então veja que algumas pessoas podem até mesmo usar os dons espirituais nesse sentido, tá bom? Esse carisma, a maneira como as pessoas às vezes exercem a liberalidade, querendo ganhar alguma coisa em ser bonzinho, entre aspas aqui, né? Mostrando que tem recursos financeiros para ajudar. Então tudo isso a gente precisa ter cuidado, porque pode haver fraude no dom espiritual, porque o orgulho ele afeta de muitas maneiras o uso dos dons espirituais, como nós vimos também aqui no caso de Ananias e Safira. Então cuidado, existe muito perigo, e esse perigo, por exemplo, é até mesmo de morte, como aconteceu com Ananias e Safira. Cuidado, porque o orgulho ele antecede a ruína, a destruição. Então nós devemos ter muito cuidado, porque talvez a pessoa não morra, certo? Mas ela pode trazer muitos prejuízos. Veja que no corpo de Cristo, na igreja, eu vou dizer agora, a comunidade local, nós aprendemos com o próprio Jesus que ali, naquela comunidade local, pode ter tanto o trigo, que é a igreja de Jesus, como pode ter pessoas dissimuladas, que a gente chama de joio. Jesus chamou de joio, na verdade. É a plantação de Satanás no meio da igreja, tentando enganar, porque o joio é muito parecido com o trigo. Então é muito cuidado que deve ser tomado para que esses dons não sejam usados de maneira equivocada, muito menos de forma fraudulenta, para que não haja maiores prejuízos. Vai ter problemas? Sim, teremos. Mas essa falsificação ela pode ser detectada. E como que a gente faz para detectar a falsificação? O que está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a falsificação ela é detectada fazendo alguns testes. O primeiro teste é o teste das Escrituras, o teste da verdade da Palavra de Deus. É necessário observar de que forma que esses dons estão sendo usados na igreja, certo? Então veja que os dons espirituais eles podem ser falsificados, podem ser fraudados, mas eles podem ser detectados na sua falsificação. O primeiro teste é descobrir se aquele dom, se aquela pessoa está trabalhando para exaltar o seu Criador. Se for para exaltar a si mesmo, já existe ali uma falsificação.
Se não for para a edificação da igreja, se for para a busca de sucesso pessoal, por exemplo, ali uma falsificação. Se há imoralidade no uso dos dons, também é importante observar, porque também estamos diante de uma falsificação. Então os dons eles podem ser falsificados por Satanás. Por quê? Veja que está escrito também em Coríntios, agora no capítulo 11, deixa eu localizar aqui, 2 Coríntios 11, que diz, deixa eu localizar aqui, veja, ele está falando sobre os falsos mestres, tá? Pessoas que usam o dom de mestre, felizmente, para fraude. Verso 13 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então veja que o próprio Satanás, como ele se disfarça em anjo de luz, ele também pode, infelizmente, usar pessoas para enganar a igreja. Então assim nós detectamos a falsificação, porque ela é uma obra de Satanás. Ela não vai ter o objetivo da edificação do corpo de Cristo. E assim nós encerramos esse estudo com essas 5 verdades sobre os dons espirituais. E se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos e que Deus possa usar esse estudo de forma que você também descubra o dom que há em você e você possa ser útil no reino de Deus. Um forte abraço e fique na paz.